Muitas pessoas estão adoecendo por dentro, em silêncio, sem febre, sem feridas, mas com a alma cansada. Vivem um tipo de exaustão que não se explica, apenas se sente. Uma dor sem forma, uma inquietação que mora nos pensamentos e se alimenta da repetição. É a mente, tentando encontrar ordem em meio ao barulho. Jung dizia que o homem moderno não sofre de excesso de trabalho, mas de perda de sentido. E quando a vida perde o sentido, até o simples respirar se torna pesado. Nós aprendemos a cuidar do corpo, escovar os dentes, lavar as mãos, manter a aparência, mas esquecemos de aprender a cuidar da mente. Não nos ensinaram a silenciar o ruído interno, a distinguir o que é pensamento e o que é medo, o que é emoção real e o que é apenas eco. Crescemos acreditando que controlar sentimentos é o mesmo que reprimi-los, mas o verdadeiro controle é outro. É compreender o que sentimos sem ser dominado por isso. A mente, quando não é observada, se torna o inimigo invisível. É nela que as guerras mais silenciosas acontecem. Jung compreendeu que a psique humana é um campo de batalha simbólico. E quem não aprende a reconhecer as forças internas, o medo, a raiva, a culpa, a sombra, vive escravo delas. É como tentar dirigir um carro sem perceber que há alguém escondido no banco de trás, guiando o volante em silêncio. Este vídeo não é sobre teoria, é sobre prática. Sobre trazer a luz da consciência para dentro da mente e fazer da emoção uma aliada, não uma prisão. Aqui você vai aprender 8 soluções junguianas para recuperar o controle emocional. Não um controle artificial de quem reprime, mas o controle verdadeiro, o que nasce da clareza, do autoconhecimento e da presença. Vamos falar sobre transformar feridas em sabedoria, sobre proteger o campo energético de pessoas em crise, sobre libertar-se do que não se pode controlar, desapegar do que não depende de nós, questionar pensamentos antes de acreditar neles, observar emoções sem se identificar com elas, reduzir o excesso de estímulo mental e viver o agora como portal da consciência. Cada uma dessas soluções é um degrau para dentro de si mesmo, um caminho para transformar o caos interno em harmonia. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo como se limpasse o terreno da mente. A partir deste momento, você não é mais refém das próprias emoções. Você é o observador delas. Porque, no final, o verdadeiro domínio não está em controlar o mundo, mas em compreender a si mesmo. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se inteiro. E essa jornada começa agora. Há dores que não aparecem nos exames. Não há febre, não há ferida, mas há um peso invisível no peito, uma sensação de estar constantemente em alerta, como se algo dentro de nós nunca descansasse. É a mente adoecendo em silêncio. Jung dizia que a alma humana se fragmenta quando o ego tenta suportar tudo sozinho, e é justamente aí que a desordem emocional começa. Vivemos em uma época em que o pensamento não para. A mente se tornou um ruído constante, um monólogo interno que raramente faz pausa. Quanto mais tentamos calar esse ruído, mais ele grita, e é esse excesso de pensamento que começa a corroer a nossa energia vital. O corpo parece bem, mas a alma está exausta. É como viver com um rádio ligado o tempo inteiro, trocando de estação, mas sem nunca conseguir desligar. Jung observava que a maioria das doenças emocionais não nasce do que nos acontece, mas da maneira como interpretamos o que acontece. A mente cria histórias, projeções, medos antecipados, e nós acreditamos nelas. Cada pensamento que se repete sem consciência se transforma em uma semente de sofrimento. E quando essas sementes se acumulam, elas formam o terreno perfeito para a ansiedade, a culpa e a autossabotagem. Mas há uma boa notícia.
Tudo o que é inconsciente pode ser transformado em consciência. É assim que começa a cura. Não quando você tenta fugir do que sente, mas quando tem coragem de olhar para dentro com calma, sem julgamento. O simples ato de observar seus pensamentos já muda o fluxo de energia. A consciência é a luz que dissolve o caos. Então, antes de seguir, pare por um instante. Respire fundo. Observe os pensamentos que estão passando agora pela sua mente. Você não precisa empurrá-los para longe. Apenas veja. Perceba que, por trás de cada pensamento, existe um observador silencioso, um espaço de presença que nunca se perde. É esse espaço que Jung chamava de Self, o centro verdadeiro do ser. Quando começamos a reconhecer esse observador, algo muda. A mente pode continuar falando, mas já não tem o mesmo poder. É como assistir uma tempestade de longe, em segurança. Você sente o vento, ouve o trovão, mas sabe que o céu azul continua lá, atrás das nuvens. É importante lembrar que você não é a voz na sua cabeça. Você é aquele que escuta. E quanto mais você se identifica com o observador e menos com o ruído, mais fácil se torna recuperar o controle das emoções. Se essa mensagem já faz sentido para você, aproveite este momento para curtir o vídeo e seguir o canal Segredo Junguiano. Isso não é só um gesto simbólico, é uma forma de dizer à sua mente: eu escolho a consciência. A cada vez que você se aproxima desse tipo de conteúdo, algo em você se reorganiza. Voltando à jornada, Jung acreditava que toda desordem psíquica é um chamado à expansão. O sintoma não é inimigo, é mensageiro. A ansiedade, a tristeza, o medo, o cansaço extremo, tudo isso são vozes da psique tentando sinalizar que algo está fora de equilíbrio. Quando ignoramos, o inconsciente aumenta o volume. Quando escutamos, ele finalmente se acalma. A cura não acontece no mesmo nível em que o problema foi criado. Ela acontece no momento em que decidimos observar com consciência o que sentimos, sem nos perder no conteúdo, sem resistência. É aqui que começa o domínio emocional, quando o observador desperta. Nos próximos minutos, você vai conhecer 8 soluções práticas inspiradas em Carl Jung. Ferramentas para blindar sua mente, fortalecer sua consciência e impedir que os pensamentos tomem o controle. Não se trata de eliminar emoções, mas de dar a elas um novo significado. Porque quando a mente se ilumina, até o caos aprende a se curvar à ordem. Toda ferida carrega uma mensagem. E toda dor, por mais profunda que pareça, é também um convite à transformação. Jung acreditava que aquilo que evitamos encarar é justamente o que guarda o maior potencial de cura. O problema é que, em vez de olhar para o que dói, nós aprendemos a fugir, a esconder o sofrimento sob a pressa, a distração ou a falsa força. Mas quanto mais fugimos, mais o inconsciente encontra formas de nos fazer olhar. Ele fala por meio de sintomas, padrões repetidos, pessoas que surgem na hora certa ou errada para tocar nas feridas que insistimos em negar. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos que parecem coincidência, mas na verdade são reflexos do que acontece dentro de nós. Uma ferida não cicatriza quando é ignorada, mas quando é compreendida. E compreender é muito mais do que entender intelectualmente. É sentir, aceitar, permitir que a emoção seja vista sem máscara. Porque só aquilo que é acolhido pela consciência pode se transformar. Toda vez que uma dor retorna, ela não está tentando te destruir, está tentando te ensinar. Feche os olhos por um instante e pense em algo que ainda dói. Uma lembrança, uma perda, uma culpa, uma palavra que ficou presa no tempo. Observe sem julgar. Não se pergunte, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que isso ainda quer me mostrar? A mente racional busca culpados. A consciência busca sentido. Jung dizia que a alma tem necessidade de sofrimento, não por prazer na dor, mas porque é o atrito entre luz e sombra
que produz a centelha da sabedoria. Sem confronto interno, não há crescimento. É como o ouro que só se purifica no fogo. E o ser humano, quando mergulha no próprio fogo com coragem, sai dele mais inteiro. Quando negamos nossas feridas, elas se tornam sombras que agem por conta própria. Quando as encaramos, elas se convertem em força. O que antes era fraqueza passa a ser sensibilidade. O que era trauma torna-se percepção. É como se a dor, ao ser iluminada pela consciência, se transformasse em luz. Jung via o sofrimento como um portal para o autoconhecimento. Ele dizia: a dor é o impulso natural da psique para atingir a totalidade. Isso significa que por trás de cada sofrimento há uma tentativa da sua alma de crescer. Quando você entende isso, o sofrimento deixa de ser um castigo e se torna um processo. Transformar feridas em sabedoria é um ato de coragem. É olhar para o passado sem se aprisionar nele. É aceitar que não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar a forma como o evento vive dentro de nós. A dor, quando não é compreendida, pesa, mas quando é transformada, guia. Um exercício simples. Pegue papel e caneta e escreva sobre uma situação que ainda dói. Em seguida, responda: o que eu aprendi com isso? O que eu preciso liberar? O que posso fazer diferente daqui em diante? Ao responder com sinceridade, você transforma memória em sabedoria. Esse ato de escrever é simbólico. É a consciência registrando sua própria cura. Cada cicatriz emocional é um mapa. Um mapa que te aponta para dentro, mostrando caminhos que só existem quando você tem coragem de atravessar a dor. Jung dizia que a consciência nasce do encontro com a própria sombra. Por isso, evite fugir do que te fere. Olhe, observe, compreenda. Porque toda ferida, quando iluminada, revela um pedaço de quem você realmente é. Ao longo da vida, você vai perceber que as dores mais intensas foram, na verdade, portas para a sua evolução. Elas te ensinaram a amar de outro modo, a enxergar com mais profundidade, a valorizar o silêncio, a reconhecer seus limites. Essas experiências moldam a estrutura da alma. A dor, quando compreendida, se torna mestra, e a sabedoria que nasce dela é a mais profunda que existe, porque foi conquistada com presença e coragem. No fim, transformar feridas em sabedoria é isso. Substituir o porquê eu por para que isso veio. É escolher aprender com o que doeu, em vez de se definir por isso. É permitir que a consciência brilhe até nos lugares onde o medo tentou apagar a luz. Jung dizia: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Essa é a frase que define o verdadeiro poder da cura. Porque o sofrimento não é o fim, é apenas o início da transformação. Canal Dark disse: perfeito. A seguir está a parte 3. Afastar-se de pessoas que vivem em crise, seguindo fielmente o padrão do canal Segredo Junguiano, linguagem emocional, ritmo crescente, pausas introspectivas, densidade simbólica e CTA orgânica de comentário inserida no ponto certo. Parte 3. Afastar-se de pessoas que vivem em crise. A mente humana é como um espelho. Ela reflete tudo o que toca, inclusive o caos dos outros. Jung dizia que o inconsciente é contagioso e que conviver com pessoas que habitam em permanente turbulência é como respirar o ar de uma tempestade que não é sua. A princípio, você acredita que está apenas ajudando, mas aos poucos começa a sentir o peso do que não te pertence. As palavras dos outros começam a ecoar dentro de você. A dor dos outros começa a pulsar no seu peito. Sem perceber, a sua energia começa a descer e o seu equilíbrio emocional começa a se dissolver. Há pessoas que vivem em estado de crise constante, não porque o mundo esteja sempre contra elas, mas porque dentro delas há uma guerra não resolvida. Essas pessoas projetam o próprio caos em quem as cerca, buscando inconscientemente alguém que segure o peso que elas mesmas não suportam.
E se você não souber estabelecer limites, acaba se tornando recipiente do sofrimento alheio. Jung ensinava que cuidar da própria energia é um ato de amor e consciência. O verdadeiro compassivo não é aquele que absorve tudo, mas aquele que sabe quando dizer basta. Porque se você se perde tentando curar todos ao redor, é a sua própria luz que se apaga. Não se trata de abandonar ninguém, mas de reconhecer que a empatia sem limites é autodestruição. Ajudar não é se esvaziar, é oferecer presença sem sacrificar o próprio centro. Às vezes, a melhor forma de amar é dar espaço, é permitir que o outro aprenda com o próprio silêncio. A psique precisa de harmonia para florescer, e a convivência com pessoas que vivem em estado de crise contínua é como um ruído que impede o crescimento da alma. Você tenta manter-se calmo, mas o campo energético começa a se saturar. Você sente o cansaço emocional, a irritação sem motivo, a mente pesada. É o sinal claro de que você ultrapassou a fronteira da empatia e entrou no território da drenagem. Jung dizia: aquilo que não fazemos consciente se manifesta em nossa vida como destino. Isso vale também para os relacionamentos. Se você não percebe o quanto está se deixando contaminar, acabará repetindo ciclos de desgaste e culpa. E o preço disso é a sua paz. É necessário aprender a se retirar com respeito, sem culpa. A distância saudável é uma forma de proteção espiritual. Não é um ato de rejeição, mas de lucidez. Você pode compreender alguém sem absorver a dor dessa pessoa. Pode oferecer amor sem carregar o fardo. Pode escutar sem se afundar junto. Para praticar isso, comece observando como você se sente após cada interação. Há pessoas que te energizam e outras que te drenam, as que trazem clareza e as que te confundem. Observe, e quando perceber o padrão, silencie um pouco, diminua a exposição, reduza o tempo. Se necessário, se afaste por completo. Não como fuga, mas como retorno a si mesmo. Afastar-se de quem vive em crise é muitas vezes o primeiro passo para curar a sua própria mente. Porque quando você deixa o caos do outro entrar, o seu inconsciente tenta resolver uma guerra que não é sua. E isso é impossível. Você se torna parte do problema que estava tentando curar. A verdadeira compaixão começa quando você aprende a dizer: eu posso te compreender, mas não posso me perder tentando te salvar. Essa frase é um limite sagrado. E todo limite saudável é também um ato de amor. Então, antes de continuar essa jornada, respire fundo e repita mentalmente: eu protejo meu campo emocional. Minha energia é um templo e só permanece aqui o que me ajuda a crescer. Se isso fez sentido para você, deixe aqui nos comentários. Eu protejo meu campo emocional. Escrever é ancorar. É declarar para o seu inconsciente que a sua paz é prioridade. A vida é feita de escolhas energéticas, e uma das mais sábias é escolher estar onde sua alma não precisa se defender o tempo todo. Essa decisão silenciosa, tomada no íntimo, transforma completamente a forma como você vive e se relaciona. Porque a verdadeira liberdade começa quando você compreende que nem todo convite merece resposta. E nem toda dor precisa ser carregada. A mente humana tem uma tendência perigosa, querer controlar tudo. O tempo, os resultados, as pessoas, as respostas, os caminhos. Acreditamos que, se conseguirmos prever o que vem, estaremos seguros. Mas Jung dizia que a vida é mais sábia que o nosso planejamento. E que o verdadeiro equilíbrio nasce quando o ego para de lutar contra o fluxo natural da existência. O controle é uma ilusão que nasce do medo. Medo de perder, medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não saber o que vem a seguir. Quanto mais tentamos segurar o que está fora do nosso alcance, mais nos afastamos da serenidade. É como tentar conter o mar com as mãos. A água escapa entre os dedos e o esforço nos deixa exaustos. Jung
via o ato de soltar como um dos maiores sinais de maturidade da alma. Não porque desistir seja o caminho, mas porque há uma força profunda em aceitar o que é. Aceitar não é passividade, é compreender que há ciclos que não dependem de nós e que há forças invisíveis regendo o movimento da vida. Há coisas que simplesmente não estão sob o comando da nossa vontade. E tudo bem. A necessidade de controlar nasce da confusão entre poder e domínio. Dominar o mundo externo é impossível, mas dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. O autodomínio é o que nos permite reagir com calma diante do imprevisto. É o que faz a diferença entre o caos e a clareza. Quando você solta o desejo de controlar, cria espaço para que a vida se revele. É nesse espaço que surge a sincronicidade, aquilo que Jung descrevia como acontecimentos significativos que se alinham quando o ego relaxa. É como se o universo só pudesse agir a seu favor quando você para de tentar comandar tudo sozinho. Há uma paz que nasce da rendição consciente. É a paz de quem confia no processo, mesmo sem entender completamente o caminho. Porque por trás de toda incerteza, existe uma inteligência maior em ação. E o papel do ser humano não é lutar contra o rio, mas aprender a nadar junto com a correnteza. Pense em quantas vezes o controle te trouxe sofrimento, em quantas conversas você tentou mudar o outro, em quantas situações gastou energia insistindo para que algo fosse diferente. E o resultado? Cansaço, frustração, desgaste. Tudo aquilo que você força, resiste. Mas tudo o que você permite, flui. Jung dizia que o que resistimos, persiste. O que aceitamos, se transforma. A rendição não é desistir da vida, é confiar nela. É agir quando for a hora de agir e silenciar quando nada mais pode ser feito. É compreender que nem tudo depende da nossa vontade, mas que tudo depende da nossa postura diante do que acontece. Há uma força misteriosa na aceitação, porque quando paramos de desperdiçar energia tentando mudar o que está fora, redirecionamos a atenção para dentro, e ali sim a transformação. O autocontrole nasce do autoconhecimento. Quanto mais você conhece a si mesmo, menos precisa controlar o mundo. Um exercício simples. Toda vez que algo sair do seu controle, respire e pergunte a si mesmo: isso é realmente meu para resolver ou é apenas a vida pedindo que eu confie? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o peso da ansiedade e devolve o equilíbrio ao presente. Há uma beleza na entrega. Ela não é fraqueza, é maturidade, é saber que você pode fazer a sua parte e que o restante pertence ao mistério. A vida, quando deixada fluir, surpreende. Ela te mostra caminhos que o controle jamais permitiria enxergar. Soltar o incontrolável é abrir espaço para que o inesperado traga crescimento. É o gesto de quem confia que há um propósito mesmo nas pausas, nas esperas e nos desencontros. Jung acreditava que a sincronicidade surge quando estamos alinhados com esse fluxo, quando a alma e o universo começam a falar a mesma língua. Então, da próxima vez que algo fugir das suas mãos, lembre-se, você não perdeu o controle, você apenas devolveu o comando à vida. E quando isso acontece, o que parecia caos se revela como parte de uma ordem maior. Libertar-se do incontrolável é o mesmo que voltar a respirar em paz. É deixar o ar entrar e sair sem resistência. É viver um dia de cada vez, com presença e confiança. Porque a vida não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser vivido. O apego é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. Ele se disfarça de amor, de cuidado, de persistência, mas na verdade é medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não ter controle sobre o que acontece. Jung dizia que o sofrimento nasce da tentativa de segurar o que está em movimento. E tudo, absolutamente tudo na vida está em constante transformação.
Nós nos apegamos a pessoas, a ideias, a versões antigas de nós mesmos, a situações que já cumpriram seu papel. Mas o apego é como segurar uma corda enquanto o barco se afasta. Quanto mais insistimos, mais a corda corta nossas mãos. A vida está tentando seguir e nós estamos tentando mantê-la parada. E é essa resistência que gera dor. Jung via o desapego como um ato de maturidade espiritual. Ele não significa desinteresse, nem frieza. Significa a aceitação da impermanência, a compreensão de que tudo o que entra em nossa vida vem com um tempo determinado. Quando chega a hora de ir, forçar a permanência é negar o fluxo da existência. Pense nas vezes em que você se agarrou ao que já estava indo embora. Um relacionamento, uma oportunidade, uma fase, um sonho antigo. O ego sempre quer segurar, porque acredita que a perda é o fim. Mas o self, a parte mais sábia dentro de nós, sabe que todo fim é apenas um ponto de virada. Nada se perde, tudo se transforma. O desapego é um exercício de confiança. É dizer a si mesmo: eu entrego o que não é meu controlar e confio que o universo saberá o que fazer com isso. Não é desistir, é liberar. É permitir que a vida te mostre novos caminhos, novos encontros, novas possibilidades, porque o que é seu de verdade nunca parte. Apenas muda de forma. Há uma diferença profunda entre o amor consciente e o apego inconsciente. O amor liberta, o apego aprisiona. O amor entende o tempo, o apego desafia o tempo. O amor aceita a transformação, o apego luta contra ela. E quanto mais você amadurece espiritualmente, mais entende que o verdadeiro amor não tem a ver com posse, mas com presença e respeito pelo fluxo natural da vida. Jung dizia que, quando o ego se dissolve, nasce a confiança de que há uma ordem maior guiando tudo, mesmo o que parece perda. E quando essa confiança desperta, a ansiedade diminui, a mente se aquieta e o coração finalmente encontra descanso. Para praticar o desapego, comece observando o que te prende. Quais pessoas, ideias ou situações ocupam espaço demais dentro de você? Depois, pergunte-se: isso ainda me alimenta ou apenas me consome? Essa pergunta simples revela o que precisa ser deixado ir. Escreva uma carta de liberação. Não precisa enviar a ninguém. Escreva o que sente, agradeça pelo que viveu e encerre com a frase: eu te deixo ir com gratidão e consciência. Depois, queime o papel ou rasgue-o. O ato simbólico é poderoso. Ele ensina à mente que o ciclo foi encerrado. O desapego é um treinamento da alma. Não se aprende de um dia para o outro, mas a cada gesto de soltar, algo se expande dentro de você. Você sente o corpo mais leve, o sono mais tranquilo, a respiração mais profunda. A energia que antes estava presa em segurar o que não era seu, começa a se transformar em vitalidade, clareza e foco. Lembre-se, o que não depende de você não te pertence. Insistir no que não te pertence é uma forma de desrespeitar o próprio destino. Há algo muito maior tentando se mover através de você. E o primeiro passo é sair do caminho. O desapego não é uma perda, é uma libertação silenciosa. É o ato de abrir as mãos e confiar que o que for verdadeiro sempre encontrará o caminho de volta. Porque a vida tem um ritmo próprio. E quem aprende a dançar com esse ritmo, descobre uma paz que não depende de nada externo. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, levando com ele tudo o que não precisa mais ficar. Você não está perdendo, está apenas se tornando mais livre. Se isso ressoou dentro de você, escreva nos comentários: eu solto o que não é meu. Essa frase tem poder. Ela se torna um lembrete constante de que a paz começa quando deixamos de lutar contra o inevitável. Desapegar é o gesto mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais poderoso da alma consciente. Porque quem aprende a soltar, finalmente aprende a viver. A mente é uma narradora habilidosa.
Ela cria histórias, interpretações, medos e justificativas o tempo todo. E o mais curioso é que acreditamos em tudo o que ela diz. Jung dizia que pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas prefere julgar. E julgar, nesse caso, significa reagir automaticamente aos próprios pensamentos, sem questionar a sua origem. A verdade é que muitos dos nossos pensamentos não são nossos. São ecos de vozes antigas, dos pais, da sociedade, da cultura, das experiências que deixaram marcas inconscientes. Vivemos repetindo frases que ouvimos na infância, crenças que nunca testamos, verdades que nunca examinamos. A mente cria um roteiro e nos convence de que somos o personagem principal, quando, na verdade, somos o público assistindo à própria peça. Observar os pensamentos é um dos maiores atos de consciência que existem, porque no instante em que você observa o pensamento, você deixa de ser ele. O simples ato de perceber o que a mente está dizendo cria um espaço entre você e o conteúdo mental. E nesse espaço nasce a liberdade. Pense nisso. Quantas vezes você sofreu por algo que só existia dentro da sua cabeça? Quantas noites sem dormir por cenários que nunca se concretizaram? A mente, quando não é observada, transforma a imaginação em ameaça. Ela pega um medo e o pinta com as cores da realidade. Mas um pensamento não é um fato, é apenas uma hipótese. E hipóteses precisam ser testadas, não adoradas. Jung afirmava que a consciência surge quando conseguimos nos separar dos nossos conteúdos psíquicos. Isso significa que o pensamento é uma ferramenta, não um mestre. Quando você acredita em tudo o que a mente diz, entrega o volante da vida a um narrador instável, muitas vezes movido por medo ou repetição. Mas quando você questiona, o poder volta para o lugar certo, o centro da consciência. Um exercício simples. Toda vez que surgir um pensamento negativo ou limitante, pergunte: isso é absolutamente verdadeiro? Eu tenho provas concretas ou é apenas uma suposição? Quem eu seria agora se não acreditasse nisso? Essas perguntas mudam o fluxo do pensamento. Elas interrompem o ciclo automático de crença e criam um intervalo de lucidez. É nesse intervalo que a mente se reorganiza. Você vai perceber que a maioria das ideias que te ferem não são fatos, são interpretações. A mente interpreta um silêncio como rejeição, uma demora como descaso, uma falha como fracasso. Mas nada disso é a verdade objetiva. São apenas projeções. E Jung nos ensinava: aquilo que você não torna consciente se manifesta em sua vida como destino. Quando você questiona o pensamento, o transforma em consciência. E o que era destino vira escolha. A prática do questionamento é a base do autodomínio emocional. Porque a emoção é apenas a reação ao pensamento que você escolheu acreditar. Mude o pensamento e a emoção muda junto. Por isso, não é possível dominar as emoções sem aprender a observar a mente. A emoção é o corpo falando o que a mente ainda não percebeu. Quando um pensamento surgir, observe-o como quem observa uma nuvem atravessando o céu. Ela está ali, mas não é o céu. Ela vem e vai, o céu permanece. Da mesma forma, você não é os seus pensamentos. Você é o espaço que os contém. A mente vai tentar te convencer de que questionar é perder tempo, que é melhor reagir logo. Mas é justamente essa pausa, esse instante de observação que muda tudo. É o momento em que o piloto automático desliga e a consciência assume o comando. Experimente isso agora. Feche os olhos, respire fundo e diga mentalmente: isso é apenas um pensamento. Repita até sentir que a ideia perde força. Porque quando você reconhece o pensamento como pensamento, ele deixa de ser verdade e volta a ser possibilidade. A clareza mental nasce dessa prática silenciosa. É simples, mas exige disciplina. E quanto mais você observa,
mais percebe que grande parte do sofrimento humano é fabricado, produzido por uma mente que não aprendeu a ser observada. A boa notícia é que a mente pode ser educada e você é o educador. Comece a partir de agora a questionar tudo o que surgir dentro de você, não com desconfiança, mas com curiosidade. E a cada vez que fizer isso, estará um passo mais perto da liberdade interior. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em ter pensamentos positivos, mas em não ser escravo de nenhum pensamento. Jung chamava isso de consciência desperta, o estado de quem pensa sem ser pensado. As emoções são como ondas, elas sobem, quebram e se recolhem, mas o mar permanece o mesmo. Jung dizia que não somos o que sentimos, somos aquele que observa o sentimento. Essa é uma das chaves mais profundas da psicologia analítica. A consciência é o espaço que contém as emoções, não o prisioneiro delas. Muitos de nós crescemos acreditando que sentir é perigoso, que raiva é pecado, tristeza é fraqueza, medo é derrota. Então, o que fazemos? Reprimimos. Empurramos as emoções para o porão da mente, onde elas se acumulam, esperando o momento de explodir. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas se disfarça. Vira ansiedade, insônia, impulsividade, culpa ou uma sensação constante de vazio. Jung nos ensinava que o que negamos nos domina. Por isso, o primeiro passo não é lutar contra a emoção, mas reconhecê-la, observar sem julgamento. Como um cientista diante de um fenômeno, como um espectador diante de uma cena. Quando você observa, cria distância, e nessa distância nasce a liberdade. Quando a raiva surge, olhe para ela e pergunte: o que você quer me mostrar? Quando a tristeza vier, pergunte: qual parte de mim precisa de atenção agora? Cada emoção carrega uma mensagem. A raiva protege um limite que foi violado. A tristeza revela um apego que precisa ser transformado. O medo mostra um território novo que pede coragem. Nenhuma emoção é inimiga, todas são mensageiras. O sofrimento começa quando nos identificamos com o sentimento. Quando dizemos, eu sou triste, em vez de eu estou sentindo tristeza. Essa pequena mudança de linguagem muda tudo, porque o que você sente é passageiro. O que você é, permanece. É impossível controlar o que sentimos, mas é possível escolher como responder. A emoção não pede repressão, pede consciência. Ela precisa ser sentida, compreendida e liberada. Se você tentar evitar, ela volta disfarçada. Mas se permitir que ela seja vista, ela se dissolve. Jung comparava esse processo à alquimia. A emoção bruta é o chumbo da alma. A observação consciente é o fogo que o transforma em ouro. É assim que a dor vira sabedoria e a raiva se converte em clareza. É um trabalho silencioso, interno, profundo. Toda vez que sentir algo intenso, feche os olhos e diga: eu não sou essa emoção, eu a observo. Respire. Sinta a diferença entre ser o mar e ser a onda. A onda vem e vai, o mar permanece. Ao longo do tempo, essa prática muda completamente a forma como você vive. Você deixa de ser arrastado pelos altos e baixos emocionais e começa a andar no centro. E quanto mais você vive do centro, mais paz encontra nas pequenas coisas. A observação é o início da cura. Porque quando a consciência se acende, o inconsciente começa a se reorganizar. É como se o simples ato de olhar com atenção dissolvesse o peso das emoções. E dissolve, porque o que era sombra se torna luz. A partir de hoje, pratique a presença em cada emoção. Não fuja, não lute, apenas sinta e observe. Você vai perceber que nada dura para sempre, nem mesmo o que mais dói. A emoção é como o vento, vem para mover, não para morar. Agora, faça uma pausa e olhe para dentro. Há algo aí que você tem evitado sentir? Dê nome, reconheça, acolha.
Diga mentalmente: eu te vejo, e isso é o suficiente por agora. Essa simples frase traz à tona o poder da consciência sobre o caos. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: eu escolho observar, não reagir. Essa frase sela o compromisso de ser o espectador da própria mente e não o refém dela. Ela te lembra que consciência é força e presença é liberdade. Porque no fim, controlar emoções não é deixar de sentir, é sentir com sabedoria. É estar tão consciente que nenhuma emoção te carrega para longe de si mesmo. Esse é o verdadeiro equilíbrio interior que Jung chamava de individuação. O momento em que você deixa de ser vítima do inconsciente e se torna mestre da própria alma. Vivemos em uma era em que a mente não tem mais silêncio. Tudo grita, tudo compete pela nossa atenção. Notificações, mensagens, vídeos, opiniões, comparações. Jung dizia que a mente moderna se tornou tão barulhenta que o homem já não consegue ouvir a própria alma. E quando a alma não é ouvida, ela adoece. A informação é o novo alimento da consciência. Mas o problema é que estamos nos alimentando de tudo, o tempo todo, e quase nada nos nutre. É como se vivêssemos em um banquete de palavras, mas morrêssemos de fome emocional. Não é o excesso de informação que nos confunde, é a falta de discernimento sobre o que deixamos entrar. O inconsciente é como um campo fértil. Tudo o que você coloca ali, cresce. Se planta medo, ele floresce em ansiedade. Se planta ruído, ele cresce em distração. Se planta silêncio e propósito, nasce clareza. Jung via o silêncio como o alimento essencial da psique. Ele dizia que é no vazio aparente que a mente encontra espaço para se reorganizar. Mas a maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque o silêncio faz ecoar o que elas têm evitado sentir. Por isso, correm para preencher cada minuto com estímulo, sem perceber que esse excesso rouba a força vital. Reduzir o consumo de informação inútil é um ato de purificação mental. É fechar as janelas por onde o ruído entra e abrir espaço para ouvir o que vem de dentro. É dizer não ao desnecessário para dizer sim à presença. Quando você se permite esse espaço, descobre algo que o mundo moderno esqueceu. A mente não precisa estar ocupada para estar viva. Observe quanto tempo do seu dia é gasto com conteúdos que nada acrescentam. Quantas vezes você pega o celular sem propósito, apenas por hábito? Cada toque é uma fuga sutil, uma forma de escapar do próprio vazio. Mas o vazio não é inimigo. Ele é a porta da consciência. É nele que nascem as ideias, a intuição, a clareza. Reduzir o consumo não é se afastar do mundo, é se reconectar com o essencial. É escolher o que merece a sua energia. É cuidar da mente como quem cuida de um jardim, retirando as ervas daninhas para que as flores possam crescer. Um exercício simples: escolha um dia da semana e pratique o jejum de informação. Nada de redes sociais, noticiários ou conteúdos aleatórios. Use o tempo para estar presente, caminhar, escrever, ouvir música sem distração ou simplesmente ficar em silêncio. Observe como a mente reage. No início, ela vai gritar. Depois, ela vai se aquietar. E quando o silêncio se instala, algo dentro de você desperta. Você perceberá que sem o ruído constante, a intuição volta a falar. Ideias que antes estavam perdidas ressurgem. Emoções que estavam abafadas encontram espaço para ser compreendidas. E o mais importante, a ansiedade começa a diminuir. Porque a mente ansiosa é quase sempre uma mente superestimulada. Jung dizia que o inconsciente precisa de tempo para respirar. Mas o homem moderno perdeu o ritmo natural do ser. Ele vive em aceleração. E essa aceleração cria desconexão. Reduzir o consumo é reconectar-se com o tempo interno. É lembrar que não precisamos saber tudo, ver tudo, responder tudo. Precisamos apenas estar.
A paz mental não é algo que você encontra, é algo que você cria. E ela começa quando você fecha as portas para o excesso e abre o coração para o silêncio. Porque é no silêncio que mora o sentido, e é nele que a alma encontra descanso. Ao diminuir o ruído, você perceberá o quanto a vida se torna mais nítida. As conversas ganham profundidade, o olhar fica mais atento, as emoções mais equilibradas. Você deixa de reagir a tudo e começa a escolher o que realmente importa. Reduzir o consumo de informação inútil é um retorno ao essencial. É dar à mente o espaço que ela precisa para florescer. E nesse espaço, o inconsciente encontra paz. Vivemos grande parte da vida em lugares que não existem mais. O passado e o futuro. Um está morto, o outro ainda não nasceu. E mesmo assim, é entre eles que passamos nossos dias, como se o presente fosse apenas um corredor de passagem. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o despertar só acontece no agora. A mente é uma máquina do tempo. Ela volta ao passado para reviver dores, erros e arrependimentos. Ou corre para o futuro, tentando prever e controlar o que ainda não veio. Mas a consciência só existe aqui, no instante presente. É no agora que a alma respira, que o corpo existe e que a vida realmente acontece. Quando você se desconecta do presente, perde a única coisa que realmente tem. A mente pode vagar por 1000 lugares, mas o corpo sempre permanece aqui, no instante. E o corpo sente a ausência da mente como uma ferida silenciosa. A ansiedade é, em essência, a tentativa do corpo de trazer a mente de volta ao presente. Vivemos em distração constante, pensando em tudo, menos no que está acontecendo agora. E é por isso que muitos sentem um vazio, porque estão em todos os lugares, menos em si mesmos. Viver o agora é um ato de reconciliação com a própria existência. É permitir que cada momento seja suficiente em si. Jung via o presente como o ponto de encontro entre o consciente e o inconsciente. Quando você está realmente presente, o fluxo natural da vida volta a se alinhar. A intuição se manifesta, as emoções se equilibram, a mente silencia. É como se por alguns segundos tudo parasse e o universo respirasse junto com você. Traga a atenção para o corpo agora. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o peso das mãos, o toque dos pés no chão, o som que está ao redor. Isso é o agora. Não há mais nada a alcançar, nada a resolver. Apenas este instante completo e inteiro. Viver o agora não é sobre abandonar planos ou ignorar o passado. É sobre não permitir que eles te roubem do presente, porque o único ponto de poder é o momento em que você está consciente. É nesse instante que as decisões são tomadas, as mudanças acontecem, as curas se iniciam. O presente é o único lugar onde a vida pode ser transformada. Quando você vive no agora, tudo desacelera. O medo do futuro perde força, o peso do passado se dissolve, e no espaço entre um pensamento e outro nasce uma calma profunda. É nessa calma que mora a sabedoria. É nela que você começa a sentir o que realmente importa. A mente vai tentar te tirar daqui. Ela vai dizer, pense nisso, planeje aquilo, reviva aquilo outro. Mas toda vez que perceber isso, traga-se de volta com uma frase simples. Agora é o suficiente. Repita como um mantra, até sentir que o corpo e a consciência se alinharam. Viver o agora é o maior antídoto contra a ansiedade e o sofrimento, porque quando você está presente, não há espaço para medo. Há apenas percepção. E percepção é poder. É ela que te permite ver a realidade sem o filtro do passado ou da preocupação com o futuro. A prática da presença é simples, mas exige treino. Comece com momentos curtos. Observe o pôr do sol sem pressa. Coma prestando atenção ao sabor. Ouça alguém sem pensar na resposta. Sinta o toque da água nas mãos. Perceba o som da sua respiração.
pequenos gestos que te reconectam ao agora, o ponto onde a vida se manifesta. Jung dizia que a vida não acontece em algum momento, mas neste momento, tudo o que você busca, paz, clareza, sentido, já está aqui, esperando que você pare de correr. É como uma flor que sempre esteve no seu jardim, mas você nunca olhou porque estava ocupado demais tentando plantar em outro solo. Então, pare por um instante, respire e sinta. Você está aqui, você está vivo. Isso é tudo o que é necessário agora, porque viver o presente é a forma mais pura de liberdade. É sair da mente e entrar na vida. É deixar de sobreviver e começar a existir. A verdadeira liberdade não nasce da ausência de emoções, mas da presença da consciência. Jung dizia que quem domina o próprio inconsciente, domina o próprio destino. E essa é a essência de tudo o que percorremos até aqui. Aprender a transformar o caos interno em clareza, a dor em sabedoria e o medo em força silenciosa. Quando olhamos para dentro com honestidade, descobrimos que todas as respostas que buscamos estão lá, esperando no fundo do silêncio. A mente, quando observada, se torna um espelho, e o reflexo que ela devolve é o da nossa própria alma, pedindo atenção, pedindo verdade. Cada prática que percorremos até aqui é uma chave. Transformar feridas em sabedoria para compreender que a dor é mestra, afastar-se de pessoas que vivem em crise para proteger a energia que sustenta a alma, soltar o incontrolável para permitir que o universo respire junto com você, desapegar do que não depende de si para encontrar leveza, questionar os pensamentos para libertar-se das ilusões mentais. Observar as emoções como espectador, para viver com equilíbrio, reduzir o ruído da informação para ouvir a voz interior e, finalmente, viver o agora, o único tempo onde existe vida real. Essas não são ideias, são práticas vivas, pequenos gestos diários que constroem um novo estado de ser. A mente, quando bem guiada, se torna um templo de serenidade. Mas quando deixada no piloto automático, se torna uma prisão invisível. Jung dizia que a alma humana busca inteireza, não perfeição. Isso significa que o caminho não é eliminar a sombra, mas integrá-la. Não é apagar o medo, mas reconhecê-lo sem se submeter. É tornar-se inteiro, acolhendo tanto a luz quanto o escuro. Porque é da união dos opostos que nasce a consciência verdadeira. A vida, com todas as suas dores, ciclos e silêncios, é um processo de individuação, a jornada da alma em direção a si mesma. Quanto mais consciência você traz para o que sente, mais se aproxima do seu centro. E quando vive a partir desse centro, nada externo consegue te desestabilizar por completo. Há uma força serena em quem aprendeu a permanecer em paz, mesmo quando o mundo está em tempestade. A mente é como o fogo, pode destruir ou pode iluminar. A escolha está em quem a observa. Quanto mais atenção você dá ao que realmente importa, menos energia sobra para o que te distrai. E é assim, pouco a pouco, que nasce o controle emocional, não da rigidez, mas da presença. Entenda, controlar suas emoções não é se tornar frio ou indiferente. É aprender a sentir profundamente sem ser arrastado. É deixar a emoção atravessar, mas não comandar. É viver com o coração aberto e mente desperta. Essa é a verdadeira maestria interior. Quando a consciência desperta, a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. A vida deixa de ser guerra e se torna diálogo. E o sofrimento, antes visto como castigo, se transforma em oportunidade de crescimento. Essa é a alquimia da alma, transformar o chumbo das experiências em ouro de sabedoria. Jung dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. A partir de hoje, escolha dirigir a sua própria jornada. Observe, compreenda, aceite, transforme.
Cada pequeno passo de presença é um passo rumo à liberdade. E quando você dominar a si mesmo, o mundo deixará de ser um campo de batalha e se tornará um espelho da sua paz interior. Porque a realidade externa é apenas o reflexo da mente que a observa. Então, antes de encerrar, faça uma pausa. Respire. Sinta a calma que nasce quando você simplesmente está aqui. Nada a mudar, nada a buscar. Apenas estar inteiro, presente, consciente. Se este conteúdo ressoou com você, se tocou sua mente e sua alma, curta este vídeo, siga o canal e compartilhe com quem precisa reencontrar o próprio centro. Isso ajuda a expandir uma mensagem de consciência, equilíbrio e despertar interior. Porque no fim, o segredo não está em controlar o mundo, mas em compreender que o mundo muda quando você muda a forma de percebê-lo. E quando a mente encontra silêncio, a alma, enfim, floresce.